da suspensão condicional do processo. Artigo 484. Caberá ao ofício de justiça da vara por onde tramita o processo, sob a supervisão do juiz, a fiscalização e controle das condições impostas para o gozo do benefício da suspensão condicional do processo. Artigo 485. Se na audiência de aceitação do benefício o acusado declarar residir em outra comarca, o juiz determinará a expedição de carta precatória para a comarca declinada, onde o juízo criminal exercerá o controle e fiscalização das condições impostas. Neste caso, o acusado será intimado, ainda na audiência, a se apresentar ao juiz deprecado, munido de cópia de termo, no prazo de 30 dias, para iniciar o período de prova. Parágrafo 1º. A carta precatória será instruída com as seguintes cópias. Inciso 1. Denúncia. Inciso 2. Auto de prisão em flagrante, se houver. Inciso 3. Planilha de identificação. Inciso 4. Folha de antecedentes. Inciso 5. Proposta de suspensão. Inciso 6. Termo de audiência de aceitação, com o deferimento judicial. Inciso 7. Termo de advertência. Inciso 8. Outras consideradas relevantes pelo juiz processante. Parágrafo 2º. Havendo mais de uma vara criminal ou com os serviços do crime, a precatória será distribuída para uma delas. Parágrafo 3º. O juiz deprecado comunicará ao juízo deprecante o recebimento para conhecimento e anotação. Parágrafo 4º. Durante o período de prova, pedidos de informações sobre o cumprimento da deprecata devem ser formulados excepcionalmente, contatando-se no juiz deprecado causa ensejadora de revogação depois de certificada. Os autos serão devolvidos imediatamente ao juízo deprecante para decisão. Parágrafo 5º. Realizada audiência de proposta de suspensão por carta precatória, será expedida outra, deprecando o controle e fiscalização. Parágrafo 6º. Se o acusado residir em comarca contígua ou agrupada, a critério do juiz processante, a fiscalização poderá ser feita na própria comarca em que deferida a suspensão. Artigo 486. Aceita a proposta e lavrado o termo com condições impostas, o processo ficará suspenso pelo prazo determinado pelo juiz. Parágrafo 1º. O termo lavrado em 3 vias, a primeira para o processo, a segunda para o réu e a terceira para a formação do apenso de fiscalização, assinado pelo juiz, promotor de justiça, acusado e seu defensor, servirá como termo de audiência de advertência. Parágrafo 2º. Havendo mais de um acusado, se qualquer deles recusar a proposta ou não sendo possível oferecê-la para todos, o processo será desmembrado, se for o caso. Artigo 487. Deferida a suspensão condicional do processo, o escrivão judicial ou quem ele designar. Inciso 1. Providenciará o controle do prazo por intermédio de escaninhos ou fichas organizadas em ordem cronológica pelo dia de apresentação do beneficiário, facultada a utilização de sistema informatizado de controle. Inciso 2. Comunicará ao IRGD o recebimento da denúncia e concessão do benefício e fará as anotações dessas ocorrências no sistema informatizado oficial. Artigo 488. Os processos suspensos e as cartas precatórias recebidas para controle e fiscalização do benefício permanecerão em cartório, identificados por uma tarja amarela. Parágrafo 1º. As datas de início e término do benefício e a frequência das apresentações
serão anotadas na capa do processo ou da carta precatória. Parágrafo 2º. Conforme a necessidade do ofício, o controle e fiscalização do benefício serão efetivados em apenso aos autos, no qual constarão obrigatoriamente cópias do termo de audiência de aceitação e advertência, bem como folha de apresentações, modelo padronizado. Artigo 489. A cada apresentação, o beneficiário, depois de identificado pelo servidor, lançará sua assinatura na folha de apresentações, declarando quando o caso se efetuou a reparação do dano, ou do contrário, o motivo pelo qual não a fez, sendo-lhe fornecido comprovante de comparecimento. Parágrafo único. Caso haja reparação do dano, o beneficiário providenciará a juntada de cópia do comprovante no apenso de fiscalização. Em seguida, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para manifestação, havendo impugnação. A defesa será intimada para apresentar suas razões, providenciando-se depois a conclusão dos autos para o juiz. Artigo 490. Até o 5º dia do mês subsequente, o escrivão judicial ou quem for designado deverá certificar no apenso de fiscalização ou no feito eventual ausência do beneficiário, remetendo os autos ao representante do Ministério Público, intimando-se a defesa em seguida para a manifestação. Após os autos, seguirão para a decisão. Artigo 491. Independentemente dos comparecimentos regulares do beneficiário, sobrevindo informação de que responde a processo por outro crime ou contravenção penal, ou ainda comprovando-se que o beneficiário não reparou o dano sem motivo justificado, será adotado o mesmo procedimento previsto no artigo 490. Artigo 492. Expirado o prazo de suspensão, será juntada a folha de antecedentes criminais, atualizada do beneficiário. Após os autos, serão remetidos ao representante do Ministério Público, intimando-se a defesa em seguida para a manifestação e seguirão para a decisão, cuja cópia será transladada para os autos principais. Artigo 493. Cumprido o benefício e declarada extinta a punibilidade do beneficiário, após o trânsito em julgado e o registro no sistema informatizado oficial, será feita a comunicação ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Dante, IRGD. Seção 22 do habeas corpus. Artigo 494. Os pedidos de habeas corpus formulados em primeira instância tramitarão com prioridade no juízo. O escrivão judicial zelará pela estrita observância dos prazos fixados pelo juiz, abrindo-lhe conclusão dos autos sempre que houver atraso ou procrastinação indevida por ação de terceiros. Artigo 495. O pedido de informações referente a habeas corpus impetrado em instância superior será de imediato encaminhado ao juiz, com o processo ou não, para que seja atendido no prazo legal, zelando o escrivão pelo incontinente remessa da resposta ao tribunal. Parágrafo único. A autoridade judiciária apontada como coatora em autos de habeas corpus, ainda não julgado, prestará informações complementares no prazo de 24 horas, independentemente de nova requisição, quando no processo ocorrer fato relevante diretamente vinculado ao objeto da impetração. Seção 23. Da expedição de certidões para fins criminais. Artigo 496. A expedição de certidões para fins criminais, distribuição e objeto
EPE será feita sem nenhum ônus para o interessado, mesmo quando solicitadas por familiar, advogado constituído, despachantes, representantes de empresas de segurança, dentre outros, desde que destinadas à defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, quando devidamente declarada tal ocorrência. Parágrafo único. A pesquisa impressa das informações será cobrada observando-se a isenção da cobrança para uma única informação verbal. Artigo 497. As solicitações far-se-ão diretamente aos juízes corregedores permanentes dos ofícios de justiça ou do distribuidor, para atendimento no prazo máximo de 5 dias. Artigo 498. Serão atendidos em 48 horas os pedidos de certidões criminais encaminhados para correio eletrônico e-mail institucional dos ofícios criminais pelos estabelecimentos prisionais devidamente identificados. A certidão será elaborada e encaminhada pelo ofício de justiça diretamente para estabelecimento prisional solicitante, preferencialmente por meio eletrônico. Artigo 499. Poderão ser fornecidos cópias repográficas das peças dos autos, em substituição à certidão, desde que regularmente autenticadas. Parágrafo único. A autenticação terá validade perante todas as repartições públicas, que não poderão recusá-la ou exigir autenticação pelos serviços de notas ou registro.